É bom a gente lembrar que para as bodas do Cordeiro é uma festa. Vários exemplos que Jesus cita para a festa, para as festas, era necessário estar vestido com roupas das bodas. Quando eu era criança, o meu pai tinha um paletó, bem simplesinho, era de brim, bem simplesinho, marrom, me lembro muito bem. E aquele paletó, ele dizia, é a roupa de ver Deus. É a roupa de todo domingo ir na igreja, segundo a fé dele. Então, ele tinha as roupas para aquele evento. Aquele mesmo paletó serviu para ele ser testemunha de alguns casamentos, que eu me lembro. Mas era uma roupa especial. Não tinha tantos como nos nossos dias nós podemos ter. Era uma só, mas era especial para uma coisa. Então, veja bem, para as bodas, você tem que ter uma roupa especial para as bodas do Cordeiro. E como que você vai fazer? É aquilo que nós vimos o conselho de Jesus, lá no Apocalipse, capítulo 3, verso 20, por aquela região ali. Aconselho-te de mim que compre roupa para que te vistas. Esta roupa, ela tem que estar fazendo parte de nós. É na nossa alma, é no nosso espírito, é na nossa parte espiritual. Não é meramente uma roupa luxuosa ou simples, ou mesmo um mulambinho. Não. Essa roupa é algo que vem a resplandecer os nossos feitos diante de Deus, o cumprimento daquilo que nós nos propomos, para que, no geral, aqueles que estão ao nosso redor não se envergonhem de nós, mas que glorifiquem a Deus. Não foi isso mesmo que Jesus falou? Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Muitos, olhando para a minha natureza, vai dizer, ele mudou só por Deus para estar fazendo isso. E Deus é glorificado. Então lembremos disso. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos realizando uma das mais importantes solenidades eclesiásticas. E o cumprimento de um dos mais importantes sacramentos ou mandamentos sagrados de Jesus, considerando o grande, o enorme significado escatológico e bíblico e santo. E assim nós temos que proceder, celebrando a ceia. Uma advertência, que talvez você, pensando de alguma maneira, chegou até aqui, mas que não faz parte de nenhuma denominação, não congrega em congregação alguma, e você acha que está bom lá na sua casa, que você mesmo faz a sua ceia, você mesmo abençoa o pão, abençoa o cálice e toma sozinho. Não é isso. Se você diz que ama a Deus que não conhece, mas aborrece o teu irmão que você vê todos os dias, como você pode dizer que ama a Deus? Essa advertência o Senhor me manda dizer, até nem faz parte do currículo, mas é uma advertência, como eu disse lá no começo. Não é para que você adquira mais um certificado, um diploma, para que você... Não. É para que você preserve a tua salvação e não perca o arrebatamento da igreja. Vai ser muito triste se isso acontecer. Então, vá e celebre a Santa Ceia. Esteja na igreja. Tem alguma dificuldade com o irmão? Celebre com ele. Fale com ele. De repente ele te humilhou, de repente ele te magoou. Não é para você chegar lá e pedir perdão. Você me magoou e eu quero te perdoar, eu quero te pedir perdão, quero que a gente... Não. O perdão, como eu disse lá no início, o perdão de Deus, conforme nós entendemos, Deus não perdoa. Deus exige um sacrifício, e nós não podíamos sacrificar-nos a nós mesmos para salvar a nossa alma. Ela não teria nenhum valor, mas nós aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso lugar. E com certeza aquela pessoa que errou contra você, ele também aceitou esse sacrifício. E agora nós fazemos parte de um só corpo. Um só corpo não quer dizer que um braço fica deitado numa cama e o outro na outra. Uma perna fica nesta sala e a outra fica em outra. Não, o corpo é unido, são ligados pelas juntas e medulas.
revestido com uma mesma pele. Lembremos disso, com temor, e vamos buscar a comunhão, porque a Santa Ceia, acima de tudo, ela aponta a comunhão. Nós celebramos na Santa Ceia a morte de Jesus. Nós confessamos crer na ressurreição. Proclamamos a nossa esperança e declaramos Cristo como nosso Salvador. Nós nos consolamos na certeza da volta de Jesus para arrebatar a igreja. E nós desejamos, anelamos celebrar a ceia lá no céu, na presença de toda a criação, onde aquele que venceu por nós, ele mesmo prometeu: eu desde já não vou mais poder tomar desse fruto da vide, e nem comer deste pão como estamos celebrando agora, mas somente no reino do meu Pai. Ele está ansioso. Ele diz que naquele dia o Senhor da casa vai se cingir e servir a mesa. Pare e pense no privilégio que nós não podemos nem imaginar em perder. E quando celebramos a Santa Ceia aqui, é algo que transcende o nosso entendimento. E que muitos, erroneamente, eles celebram a ceia ou tomam a ceia com um significado corriqueiro, banal, vulgar. Mas nós vamos ver alguma coisa aqui. Nós estamos realizando esse cerimonial, e é dito sempre, em todo lugar a gente ouve que é o principal culto da igreja na terra. É um dos mais importantes, exatamente por conta de tudo o que nós celebramos na ceia. Na ceia nós não vamos simplesmente tomar o pão e o cálice e estamos tudo bem. Fizemos aquela leitura e está tudo bem. Ouvimos a palavra, não, ele já completou. Não, é muito mais. Ali você confesse que Jesus Cristo morreu por você. Confesse que Jesus Cristo é o pão da vida que desceu do céu. Confesse que aquele pão, aquele cálice é o corpo e sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário para que você tivesse vida e vida com abundância. A Santa Ceia deve ser vista não como um mero símbolo, como muita gente fala, porque o símbolo não é algo que tenha um grande valor. Ela não deve ser vista como um mero símbolo, mas sim como uma instituição divina. O símbolo é simplesmente alguma coisa que te traz à memória a alguma coisa. O símbolo é tão comum, ele é tão versátil que, veja bem, um time de futebol tem uma bandeira. E esta bandeira, essa tag, ela representa aquele time. Mas esse time, se ele não entrar no campo para jogar, ele não pode vencer nada. Um time de futebol, ele não vai vencer só porque uma bandeira foi hasteada lá. O outro símbolo é talvez o brasão, ou quem sabe uma mascote. É um símbolo, mas só traz lembrança, só faz lembrar, só faz ter saudades, enfim, só isso, não tem mais nada. Agora, uma instituição divina, ela tem poder. Eu sempre tomo a bandeira e uma embaixada ou mesmo um consulado. Estando no exterior, uma pessoa pode cair num flagrante delito. E ele tem sempre com ele a bandeira da sua nação. Quando ele cai no delito, a polícia chega e vê, ele atravessou o sinal vermelho, ele bateu, ele fez qualquer coisa no carro, ele fez qualquer coisa, a polícia chega. A polícia chega, não adianta ele se envolver na bandeira e dizer: calma aí, eu sou brasileiro, vocês não podem me tocar. Ele vai ser embrulhado mais ainda com a bandeira, amarrado e levado para a cadeia. Mas se ele entrar num consulado, ou se ele entrar numa embaixada, pronto, ele está livre, está preso ali dentro, mas aqueles policial, mesmo de outra nação, não pode tocá-lo. A instituição, ou essa instituição, ela é feita de uma maneira bem mais formal. Ali tem embaixada, ali tem embaixadores, ali tem leis, ali tem um tratado, tem uma convenção que rege os direitos do cidadão de um país dentro do outro,
ainda que dentro daquela casa. E é esta a grande diferença. Quando nós vemos que a Santa Ceia é uma instituição, quando a gente vê que não é meramente uma lembrança, mas sim um órgão, uma organização, um país, uma nação, enfim, que outorga poderes para o embaixador ou para o cônsul estar ali e simplesmente representar a sua nação naquela terra, é algo muito mais sublime do que simplesmente uma bandeira ou qualquer outra coisa que você, um bottom que lembra que tua terra, não, a instituição tem poder. E assim também na Santa Ceia o poder de Deus opera. Eu já vi pessoas sendo curadas durante a Santa Ceia, porque ali há uma fusão maravilhosa de esperança, de fé, de alegria, de celebração ao que vive para sempre, ao que morreu por nós e se entregou por nós. Ali há verdadeiramente vitória e não meramente uma coisa de lembrança. Ali há uma certeza de história e não meramente uma celebração de alguma coisa, de algum evento. Lembremos-nos disso e desde então vamos tentar ver que a grande diferença de um símbolo que traz apenas a memória e uma instituição é exatamente esta condição de autoridade. E a celebração do pão e do vinho não é simplesmente uma celebração para alegrar-nos, para nós sentirmos o gosto. E aqui eu sempre trago uma explicação. Porque eu já ouvi obreiros dizerem: eu não vou falar que é uma transubstanciação. Quem usa isso sabe que não transforma literalmente. Não transforma mesmo. Porque o símbolo representa. E em todas as posições que você vê, parece que 22 menções que fala em João, no Evangelho de João, Coríntios, nos Evangelhos sinóticos, todos falam: isto é o meu corpo. Não diz isto simboliza, não diz isto representa, isso traz a memória. Não, isto é. Então, o culto é o memorial, mas a celebração, ou seja, o elemento ali, não é uma memória simplesmente, é alimento para a nossa alma. E Jesus foi quem disse, Paulo disse: isto é o meu corpo. E João registra coisas mais acima ainda: quem de mim se alimenta também viverá por mim. O que significa que nós nos alimentamos dele para vivermos por ele. Então, quando olhamos para essa instituição, é que ali o cálice não vai se transformar, que seria a transubstanciação. Ele é. Ah, pastor, mas como que nós vamos explicar isto? Se você não entender as coisas de Deus pela fé, não adianta você buscar na ciência, não adianta buscar explicação humana, não adianta você querer buscar raciocinando. Ou aceita pela fé, ou então vai ser como aqueles milhões, talvez, que seguiam Jesus, e depois da multiplicação dos pães, ele disse: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue não é digno de mim. Eles simplesmente se afastaram, só ficaram os discípulos. Aí Jesus pergunta: vocês não querem ir com eles também? E aí Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. E é isso que Jesus quer ouvir de você. Pedro tinha explicação didática? Pedro tinha explicação científica? Não. Ele simplesmente aceitou que o pão é o pão da vida que desceu do céu, era Jesus. A sua carne foi rasgada na cruz como o véu do templo. Mas ela não simboliza o véu. É o véu eterno, é o véu que transcende para a eternidade. Antes havia um véu que não era simbólico, ele era real, ele estava ali. Mas ele era a figura do que Cristo faria, entregando o seu corpo para ser rasgado, dilacerado, para que nós tivéssemos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Irmãos, a palavra ousadia
É ousado a gente dizer. Mas nós podemos ousar a entrar na presença do Todo-Poderoso e, em nome de Jesus, pedir tudo quanto nós precisamos e que glorifica a Ele como Senhor. Tudo. Nós não temos mais meio termo, ficar buscando... Não. Cristo em nós é a esperança da glória. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para apresentar o pecado de todo o povo. Agora eu posso ir pessoalmente, entrar ao Santo dos Santos. Por quê? Porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Nós somos. Precisamos disso. Devemos ter em mente que quando celebramos a ceia, usufruímos a comunhão com a igreja, glorificamos a Jesus Cristo como Senhor, comemoramos a sua morte até a sua vinda. Assim, então, a Santa Ceia é uma figura das bodas do Cordeiro. Olha que maravilha! Ela é uma figura daquilo que nós vamos fazer lá, nós já estamos fazendo aqui, e que será realizado no céu, onde o mesmo Senhor a servirá. Que Cristo possa nos ajudar e estarmos preparados, já bem agora com o apetite aberto, alimentados do corpo de Cristo, alimentados e abeberados com o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. É através deste sangue que nós temos outra vez comunhão com Deus, da qual nós não éramos dignos.